Então, por que o cônjuge parece feliz, mas não está? Eu vou te dar algumas razões porque a felicidade deles não é verdadeira, profunda e com frutos. O que você vê nos olhos do pródigo, do cônjuge apartado, nem sempre é o que realmente está acontecendo por dentro. Ele pode estar rindo, viajando, postando fotos felizes, parece pleno ao lado da amante ou das novas amizades, mas isso não significa que o coração deles está em paz. E a Bíblia mostra exatamente isso. O coração afastado de Deus sempre vive uma guerra interna, mesmo quando tenta parecer que está livre. A primeira razão porque o cônjuge parece feliz, mas não está, é porque existe uma diferença entre a alegria e a euforia. A alegria é fruto do espírito e a euforia é fruto da carne. A alegria permanece e a euforia ela passa. Então, o cônjuge vive um tipo de emoção artificial, movida pela fuga, não por cura. É como me perdi aqui. E não por cura. É como se a alegria do cônjuge fosse farra, a festa, amigos, risos, mas tem um vazio por dentro. Então ele tenta desesperadamente mostrar essa alegria para todo mundo. Ele precisa provar, faz parte da prova social. No entanto, o vazio vai crescendo por dentro. Ele se divertia, mas ele não tinha paz. Ele sorria, mas não tinha direção. E ele parecia feliz, mas aos poucos a realidade começa a cobrar o preço. A segunda razão por que o cônjuge apartado não está feliz, é porque eles estão vivendo sobre um engano espiritual, que é a escravidão do pecado e da morte. O pecado sempre promete liberdade, mas entrega uma prisão. E eles ficam lá acorrentados por essas falácias do mundo que lá eles têm que ficar. Mas são prisões. Essas prisões elas prometiam leveza, mas entregaram um peso. Prometem prazer, mas entregam escravidão. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos para a morte. Provérbios 14, 12. Então, o cônjuge não vive uma decisão racional, mas emocional. As emoções são enganadoras, produzem comportamentos confusos. Ele não está feliz, isso eu te garanto. Eles estão anestesiados e a anestesia dá uma falsa sensação de alívio, mas não é cura. A terceira razão é que o pródigo eles carregam culpa, mesmo quando tentam disfarçar. A culpa não desaparece porque a pessoa está fugindo, ela só empurra para o fundo. E quando vai para o fundo, ela vira um peso emocional, um peso espiritual, um peso mental. Davi confessou isso quando pecou. Enquanto calei o meu pecado, os meus ossos se secaram. Salmo 32, 3. O pródigo, o cônjuge apartado, vive exatamente isso. Um sorriso por fora, mas ossos secando por dentro. Ele tenta se convencer de que tudo está certo, tenta te culpar, tenta dizer que agora sim está feliz, mas quanto mais fala, mais tenta esconder a verdade que o persegue. A quarta razão é que eles estão em um conflito com a própria consciência.
E a consciência é a voz de Deus dentro do ser humano. E mesmo afastados, mesmo em rebelião, mesmo em adultério e em pecado, essa voz cutuca, incomoda, alerta e confronta. Por isso, muitos pródigos, muitos cônjuges ficam irritados, furiosos, intolerantes, agressivos, frios. Não é que eles te odeiam, é que eles odeiam a verdade em você, a verdade que você representa, a verdade que vive tentando calar. Então, eles estão tentando calar e não conseguem. Então, quando te vem, a verdade vem à tona. A pessoa que está realmente feliz não precisa gritar que está feliz. Então, o cônjuge que precisa demonstrar felicidade demais é o que menos tem paz. A quinta razão é que o cônjuge vive um alívio temporário por escapar das responsabilidades, mas não é verdadeira felicidade. Ele fugiu da pressão, dos problemas, das discussões, das dores de ter uma família. A amante, a nova vida, as novas amizades, tudo isso funciona como uma anestesia emocional. Mas a anestesia não resolve doenças. Ela só impede que a dor seja sentida durante um tempo. Quando a adrenalina passa, a mente volta a cobrar. A Bíblia diz que o ímpio foge sem que ninguém o persiga. Em Provérbios 28:1 diz: o pródigo foge de você, foge do passado, foge dos erros deles, fogem das consequências, mas principalmente estão fugindo deles mesmos. A sexta razão por que eles não estão felizes é que estão vivendo a colheita adiantada do pecado, que sempre parece doce no começo, mas se torna amargo no final. Então, o adultério começa com festa e termina com fardo. Termina geralmente com ressaca, né? Com embriaguez e ressaca. Começa com liberdade e termina com laços de morte. Começa com emoções e termina com... Quanto barulho! E termina com cobrança. Começa com desgastes e termina com desilusão. As brigas e cansaço emocional. A felicidade deles é como a erva seca, que pega fogo rápido, mas apaga em poucos minutos. O que começa rápido, termina rápido. E o que se ergue sem Deus, não permanecerá. A sétima razão por que eles parecem felizes, mas não estão, é porque precisam sustentar o próprio discurso. E isso custa. Ele disse que queria essa vida nova. Ele afirmou que você não servia. Ele prometeu para a amante que estava tudo bem. Ele anunciou que para os outros, que a decisão era definitiva. E ele, se ele admitir a tristeza, a decepção, se ele admitir que ele errou, e o orgulho não aceita isso tão cedo. Vai ser difícil eles confessar que erraram. Eles são orgulhosos, prepotentes. Então, se ele tentar mostrar que está bem, é porque ele está quebrado e não quer admitir. A oitava razão que o pródigo parece estar feliz, mas não está, é porque Deus muitas vezes permite esse tempo de liberdade aparente, para que eles mesmos percebam o vazio da própria escolha. Assim foi com o filho pródigo. O pai não correu atrás para impedir, deixou ir, deixou sentir, deixou cair em si mesmo. Porque algumas lições só são aprendidas quando a alma prova o gosto amargo da liberdade sem Deus.
A nona razão porque eles aparentam felicidade, mas não têm, é que eles parecem felizes porque a queda ainda não chegou. Então, eles ainda não caíram definitivamente no fundo do buraco, no fundo do poço. O pecado sempre tem prazo de validade. E quando o prazo se esgota, tudo que foi construído sem Deus desaba. Pode parecer que está tudo bem, mas a queda já começou por dentro. É assim que Deus age. Ele começa quebrando o interior deles, o orgulho, as fortalezas internas, as ilusões. Depois, quando o coração já está fraco, a máscara cai. A 10ª razão por que eles parecem felizes é porque a gente só vê a superfície. Você vê fotos, vê mensagens, vê risos, vê viagens. Você vê insônia, conflitos internos, crises de consciência, pressão emocional, medo do futuro, sensação de vazio e peso espiritual? Não. Essa parte a gente não vê. As acusações da mente a gente não vê. As dúvidas constantes que eles mesmos vão tendo, as comparações, né? As brigas ocultas que não são postadas, as cobranças invisíveis, a comparação com o passado que viviam, né? Momentos de arrependimento são abafados. Ele não está feliz. Ele está tentando parecer feliz. Ele está tentando sobreviver ao caos que ele mesmo criou. E é exatamente por isso que Deus te manda descansar. A obra de Deus, a obra que Deus está fazendo no pródigo, no cônjuge, é interna, é silenciosa, é profunda, é espiritual. E você não precisa ver para crer. E eles só vão voltar quando a falsa felicidade deles acabar. E é isso que vai acontecer com o seu também, com o seu cônjuge também. Deus está demonstrando a mentira, despedaçando o orgulho e revelando o pecado, confrontando a consciência deles e permitindo o vazio, permitindo a frustração, permitindo que a felicidade falsa se transforme em dor verdadeira. Não para destruir, mas para libertar. Não para afastar, mas para quebrar o coração de pedra. O cônjuge parece feliz, mas não está. Ele parece livre, mas está preso. Ele parece seguro, mas está vazio. Ele parece pleno, mas está ferido. O sorriso que ele mostra não é o espelho do coração que ele carrega. E você? Você não devia se guiar pelo que você está vendo. Você deve se guiar pelo que Deus prometeu. E a promessa é clara. O que Deus uniu, ninguém separa. Então você não pode, não deve se deixar orientar pelo que é nos deixado ver. Porque o que realmente acontece, eles não querem que a gente veja, eles não querem que a gente saiba, porque o orgulho deles não deixa, não permite. Eles não querem admitir que erraram. Então, fique tranquilo, fique em paz. No tempo certo, tudo vem à tona. Trabalhe em si mesmo, trabalhe na sua santificação, na sua restauração. E no tempo certo, Deus restaura o seu lar, o seu casamento, a sua família. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.